Então, como eu te comentei, todo o conteúdo que eu irei passar aqui são verdades absolutas, são leis da natureza, leis naturais. Todos os meus conceitos são criados tendo base nessas verdades da natureza. Todo o conteúdo que eu for falar aqui são baseado nessas verdades da natureza, nessas leis imutáveis da natureza. Eu criei o meu método e o meu conceito, mas não criei o que é em essência. Não criei a lei, eu simplesmente compreendi a lei, acessei a fonte, a essência desse conhecimento que eu vou passar aqui. Acessei a essência desse conhecimento que está presente no meu método que eu desenvolvi. E esse método é formado por conceitos. Eu vou estar falando aqui nessa série baseado nesses conceitos. Eu simplesmente acessei algo que já sempre existiu, compreendi e agora estou produzindo conteúdo sobre, para ajudar as pessoas sensitivas a lidarem com as suas emoções e também para ajudar as pessoas que não são sensitivas a usarem a sensibilidade para aumentar o autoconhecimento. Você vai desenvolver o teu sentir intuitivo, você vai aprender a ler, a se conectar com as suas emoções. E para isso você precisa absorver as características sensitivas. Então, através desse sentir intuitivo, através do meu sentir intuitivo, eu acessei essas verdades. Eu tive a inspiração de acessar essas verdades e compreender elas. Da mesma forma que eu tenho inspirações ao criar minhas melodias, ao criar minhas músicas. O processo é o mesmo, isso acontece através do sentir intuitivo. Esse método que eu criei, que eu vou apresentar aqui, que está formado por esses conceitos, como te comentei, eu acessei intuitivamente o conhecimento através do meu sentir intuitivo, através do saber interno, e misturei com o saber externo. O saber externo é aquilo que você aprende de fora, através de livros de outras pessoas. Eu fiz uma mistura do que eu recebi intuitivamente e do que eu estudei. Mas essas coisas que eu estudei, eu não simplesmente acreditei no que estavam me falando. Eu fiz todo aquele processo de refletir, de questionar, de discernir. Então, naturalmente, eu fui encontrando similaridades entre as coisas que eu ia estudando e fui percebendo, sentindo intuitivamente o que eu estudava, compreendendo, eu fui percebendo complementações. Então, todo esse conteúdo que eu fui absorvendo através do saber externo, de livros, vídeos sobre ciência, sobre religiões, sobre psicologia, tudo isso, eu encontrei similaridades e fui complementando todo o conteúdo, fui complementando tudo que eu ia absorvendo e acabei percebendo que cada estudo tem uma parte da verdade. Então, naturalmente eu tive essa facilidade de juntar tudo e criar um conceito. Então eu juntei o que eu recebia através de intuições, do meu saber interno, daquilo que está na minha essência, na minha individualidade, aquilo que está presente no meu interior, que eu recebi intuitivamente, não de forma externa, e juntei com o meu saber externo, através das coisas que eu estudei. Eu lia um livro, assistia um vídeo, escutava uma outra pessoa falar e questionava. Eu refletia sobre aquilo e não simplesmente acreditava ou não acreditava. Eu me permitia absorver e através de mim mesmo chegar à conclusão e compreender o que eu estava lendo, o que eu estava assistindo, o que uma outra pessoa estava me falando. E como eu te comentei, é isso que você deve fazer com o meu conteúdo, para você mesmo chegar à conclusão.
Então, o que eu acessei são leis naturais, verdades da natureza, que quando você compreende, você vivencia uma convicção muito forte dentro de ti. Porque você percebe, você tem a percepção que as complementações têm muita lógica. Vai fazendo muito sentido, vai te dando clareza, tu vai encontrando respostas, tudo se complementa. Então, ao refletir sobre essas leis, ao chegar a essas conclusões, tudo se complementa e você tem a compreensão. Por isso eu quero que você, através de você mesmo, você estuda. Através de você mesmo, você se permite absorver o que eu estou te falando. Você vê se tem sentido ou não para ti. São leis naturais, são leis da natureza, do qual sempre existiu. É algo que está ali atuando, assim como a lei da gravidade. É uma lei natural. Então, por esse motivo, não tem diferença se você acredita ou não acredita. Porque simplesmente essas leis são imutáveis, são verdades da natureza. Então, eu não quero parecer arrogante, eu não quero parecer o dono da razão, não quero parecer o dono da verdade, mas tudo aquilo que for fazer sentido para mim, que for me gerar essa compreensão intuitiva através do meu sentir intuitivo, que me dá calafrio, aquilo que faz muito sentido, que me provoca muita clareza, e eu chego a uma conclusão e tenho a compreensão, que eu percebo que é uma verdade, eu vou estar falando e expondo aqui. Nada que vai estar aqui eu vou falar só por falar, sem eu ter a compreensão das coisas que eu vou estar expressando. Então, a minha intenção não é passar uma imagem de superior ou dono da razão ou dono da verdade, porque, cara, olha o tamanho do universo, olha o tamanho de toda a vida, a complexidade de toda a vida. O ser humano ele é muito limitado para compreender todas essas coisas. Mas tudo que eu for ir compreendendo e sentindo dentro de mim, fazendo sentido dentro de mim, eu vou estar expressando aqui, eu vou estar criando conteúdo aqui. Tudo que for de ajuda ao próximo, que faça ele despertar, que faça ele questionar, que faça dar uma visão sobre as verdades da vida, eu vou estar expressando e trazendo aqui. Mas como eu te comentei, eu não quero que você acredita ou não acredita. Quero que você sinta a verdade dentro de si através desse processo do sentir intuitivo, através desse processo de ser uma pessoa intuitiva, sensitiva, de explorar a tua sensibilidade, porque isso tu vai conseguir através do sentir intuitivo. Todas as leis que é perceptível pelos 5 sentidos, que está no plano do corpo físico, você já consegue experienciar, porque você consegue medir, você consegue provar de forma concreta. Você consegue, através de máquinas, chegar a uma prova, você consegue fazer um estudo e provar concretamente a causa. Você prova a causa de uma certa forma concreta. Do ar você joga uma maçã e ela cai no chão. Ali está se provando a lei da gravidade. Porém, as verdades, as leis naturais que eu vou trazer aqui são leis de um plano mais sutil. São leis do mundo abstrato, da qual a causa não está perceptível pelos 5 sentidos. Não existe uma forma de provar concretamente a causa e a essência dessas leis abstratas. Você consegue provar a atuação, mas tirar uma foto, não sei, captar algo da causa, você não consegue através de máquinas e aparelhos. Então, por esse motivo, você mesmo precisa experienciar. É uma experiência individual, uma experiência pessoal que você precisa ter para isso se provar. Então, depende do que você quer, depende de você ir lá e fazer e experienciar, depende de você estudar e fazer todo esse processo de compreender intuitivamente e assim acessar essa verdade.
foi isso que eu fiz. E você pode fazer isso. Eu vou te ensinar aqui a fazer isso, porque vai ser necessário você fazer isso para compreender o que eu for falar aqui, para você simplesmente não acreditar ou deixar de acreditar no que eu estou falando. Então, eu vou te guiar e você mesmo vai acessar essa fonte na essência, esse conhecimento na fonte, na essência, e experienciar essas verdades abstratas. Assim como é possível experienciar a verdade da lei da gravidade aqui nesse plano concreto dos 5 sentidos. Então eu vou te guiar para você fazer as reflexões, para você discernir e você mesmo chegar às conclusões. Eu vou te passar exercícios, eu vou te passar as atividades que você precisa fazer para individualmente acessar essas verdades. Porque como comentei, isso é algo que não está perceptível pelos 5 sentidos. Da mesma forma que as tuas emoções, pensamentos, você não consegue sentir o cheiro, você não consegue encostar, você não consegue sentir o gosto da emoção dos pensamentos. Você só consegue perceber a consequência. Mas você não consegue tirar uma foto do teu pensamento. Mas você experiencia o efeito do pensamento, o efeito da emoção. Então você acredita. Por isso que eu quero que você tenha a tua experiência própria, a tua experiência individual sobre tudo que eu estou falando aqui. E para isso, você precisa ser uma pessoa sensitiva. Você precisa trabalhar a tua sensibilidade, reflexão, intuição. Porque foi através da minha sensibilidade que eu acessei essas informações, essas verdades absolutas da natureza. Foi através de todo esse processo sensitivo que eu fiz as complementações de tudo que eu estudava no saber externo, através de livros, através de pessoas. Eu naturalmente sou intuitivo e para mim foi mais fácil me deixar guiar pela intuição e já me permitir e acessar esses conhecimentos. Para quem não é naturalmente intuitivo, vai precisar fazer um esforço, porque a pessoa que é muito ativa, ela não vai querer ficar 3 horas sentada numa cadeira debaixo de uma árvore na natureza sem fazer nada, simplesmente estando ali parada. Ela vai querer estar em movimento, agindo. Ou uma pessoa que é pensativa e gosta de estar com as pessoas se comunicando, ela não gosta de estar em momentos de solitude. Então, para ela não vai ser muito prazeroso ficar sozinha, isolada no meio da natureza. Assim como eu fiquei durante vários anos virando noites no meio do nada, no meio do mato, observando o céu noturno e recebendo as intuições e refletindo e tendo essa conexão com a natureza, com o conhecimento na essência. Então, para quem não é naturalmente sensitivo, pode ser que não seja tão prazeroso esse processo, mas se você quiser aprender a acessar o conhecimento na fonte e a compreender os meus conteúdos sem acreditar ou deixar de acreditar, você acessar e você ter a experiência própria do que eu estou te falando, você vai precisar fazer um esforço. Talvez não seja tão legal como é legal para o sensitivo. Nada é criado. Quando eu digo eu criei esse conceito, eu criei esse método, eu descobri essas leis, eu falo eu pelo motivo de eu ter acessado essas informações, pelo motivo de eu ter me conectado com a essência natural, com a fonte dessas verdades absolutas, dessas leis da natureza. Porém, não fui eu que criei. Assim como as músicas, as melodias que eu crio, em essência, a essência disso não fui eu que criei. A essência de uma melodia, ela sempre existiu ali naquela sequência de notas. O que eu fiz foi simplesmente acessar, eu tive uma inspiração, assim como quando eu crio uma música, uma melodia, eu me inspiro. E esses conteúdos que eu criei, esses métodos, eu me inspirei. Eu só acessei algo que já estava criado, algo que sempre já existiu. Tudo que foi descoberto já existia antes de alguém descobrir. E tudo que ainda não foi descoberto
já existe nesse momento agora. Porque para algo ser descoberto, precisa existir antes de alguém descobrir. Reflita sobre isso. Um exemplo é a vida microbiana. Porra, essa palavra aí. Antes da, invenção, antes da invenção do microscópio, ninguém acreditava e imaginava que poderia existir vida microbiana. Caralho, não sei como se diz isso. Precisava ter visto antes, mas foda-se. Ninguém acreditava e imaginava que poderia existir a vida microbiana dentro do corpo humano. E as mais variadas tipos de vida existente de forma de micro-organismo. Então, com a invenção do microscópio, essa verdade foi revelada e provada. Assim, todos passaram a acreditar, porém, a vida microbiana sempre existiu. Já existia antes de inventar o microscópio. E de alguém provar esse tipo de vida. Outro exemplo é todo o tipo de vida e de matéria que ainda é desconhecida, que está presente nas profundezas do oceano. O ser humano não conhece nem 2% de tudo que existe no fundo do mar. Acredito que é 2%, 3, 4%. Porém, isso é muito relativo. O que eu quero dizer é que no fundo do mar tem muita coisa que o ser humano ainda não conhece, que ele nem explorou. Também tudo que existe no universo a ser explorado, do qual o ser humano conhece muito pouco do universo. Então, pensa só quantas leis, quantas verdades que já existem, que já estão atuando, mas que ainda não foram descobertas ou provadas. Então, toda a verdade que é provada sempre foi uma verdade, antes de ela ser provada. Mesmo vendo pela visão da ciência tradicional, o que prova as verdades presentes nos planos dos 5 sentidos, presentes na atuação do corpo físico, naquilo que você consegue perceber pelos 5 sentidos e que você consegue racionalizar através de uma inteligência do intelecto concreto, através da lógica das leis físicas. O exemplo é a lei da gravidade. Então, todos os meus métodos e conceitos são verdades, são leis da natureza. E eu vou estar falando muito aqui sobre as leis naturais da personalidade, sobre a lei da personalidade, sobre o comportamento e vivência do ser humano. Porém, essas leis da personalidade humana são verdades do campo abstrato, do qual só é possível provar através da experiência individual, através da experiência pessoal de cada um, procurar estudar, observar, reflexionar, discernir, questionar e ver através da tua própria existência essa verdade e isso se provar para você. Então, você estudando os meus conceitos, através do teu próprio discernimento, você vai chegar à compreensão disso tudo. Cada um vai precisar passar pelas experiências sensitivas. O exemplo de você mesmo ter que passar pela experiência, de ser uma experiência individual, uma experiência pessoal, é igual a que acontece com os sonhos. Você pode vir para mim e contar que sonhou que estava caindo e despencou no chão. Foi algo que você experienciou, mas não tem como você provar isso para mim de forma concreta. Não tem como você fotografar ou fazer um vídeo do teu sonho, porque é uma experiência que está além dos 5 sentidos. E é uma experiência individual. Não fui eu que sonhei por você. Você que sonhou, você que teve que sonhar aquilo. Porém, quando você me conta que sonhou que estava caindo e despencando, eu acredito nisso pelo fato de eu também já ter sonhado. Então, é muito verdadeiro, faz muito sentido. Eu acredito porque eu sinto a clareza, a certeza. Eu sinto que é verdade, que pode ser verdade, né? Pelo fato de eu ter tido essa experiência também de sonhar que estava caindo e despenquei no chão. Então é uma verdade, tem lógica. Está baseado na verdade. Mas eu acredito que no futuro
tudo que eu estou falando aqui, a ciência tradicional, ou não sei, acredito que vai ser inventada uma máquina que vai provar que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade. Eu acredito que a ciência, que é mais cética, que é mais tradicional, da qual estuda aquilo que se manifesta no plano dos 5 sentidos do corpo físico, em tudo que é concreto e perceptível pelos 5 sentidos, eu acredito firmemente que num futuro próximo essa ciência tradicional vai provar que tudo isso que eu estou falando é verdade. Que essa minha teoria, entre aspas, porque não é teoria, porque eu experienciei tudo isso que eu estou falando, eu não estou inventando, eu não estou tirando da minha cabeça, não estou mentindo, por isso eu quero que você passe pela experiência e chegue à verdade através de ti mesmo. Mas eu acredito que a ciência vai provar de forma concreta tudo isso que eu estou falando. Eu não sei como, mas eu sei que isso vai acontecer. E eu quero poder experienciar isso, essa prova. Não sei se vai ser uma máquina ou um tipo de câmera que vai conseguir filmar os pensamentos, as emoções, os outros planos. Porque tudo isso que eu estou falando aqui existe num outro plano da realidade, do qual os 5 sentidos não conseguem absorver. Como eu te comentei sobre os seus pensamentos e emoções, intuições. Você não consegue perceber eles através dos seus 5 sentidos. Você não consegue tocar, cheirar, sentir o gosto, e etc, etc. Escutar os seus pensamentos. Mas você percebe a atuação deles. Então isso prova que suas emoções e sentimentos e intuições existem. Mas você não consegue provar de forma concreta a causa ou tirar uma foto deles. Então, quando eu digo que um dia vão provar isso, vai ser mais ou menos assim, tipo, uma máquina conseguir acessar as emoções, não sei, tirar uma foto das emoções ou das energias que as emoções causam. Isso eu tenho certeza que vai conseguir. Porque então você percebe que é real os pensamentos e as emoções. Então isso existe e é uma realidade. Se existe, é uma realidade. Porém, isso está num outro plano. Você percebe que existe, mas não consegue captar através dos seus sentidos. Mas você tem emoções e sentimentos, pensamentos e intuições. E isso se prova que existe. Todos esses conhecimentos, essas leis, essas verdades absolutas estão nesses outros planos. Tudo isso que eu acessei, que eu tive a inspiração de acessar e conhecer e compreender, existe em planos onde não está perceptível pelos 5 sentidos. Então, se isso existe, isso é uma matéria. O teu pensamento, a tua emoção é uma matéria, porque está atuando, é vida, está vivo isso. E o que eu sinto intuitivamente, o que eu consigo compreender, é que a matéria presente no teu pensamento, na tua emoção, no teu sentimento, é uma matéria mais sutil. É uma matéria menos densa, do qual os 5 sentidos não conseguem observar. Assim como no plano dos 5 sentidos, assim como nesse plano mais denso que os 5 sentidos observa e consegue ver de forma concreta, consegue ver a existência concreta, dentro desse plano dos 5 sentidos, existem matérias sutis. Por exemplo, o Wi-Fi do teu celular. Você percebe a atuação, e isso está sem fio. Não tem um fio do Wi-Fi que chega no teu celular. São ondas, e isso é uma matéria, porque conecta, você vê a funcionalidade. Então, digamos que a matéria do Wi-Fi ou a matéria dos sinais de rádio, de satélites, é uma matéria sutil dentro do plano dos 5 sentidos, dentro do plano mais denso e concreto. E através de máquinas
consegue ser provado, consegue captar essa atuação das ondas de rádios, das ondas do Wi-Fi. Porém, a atuação do pensamento, da emoção, não é perceptível através de máquinas. Não, os cientistas, através da tecnologia existente, não conseguem criar uma máquina ou capturar de alguma forma as ondas das emoções e dos pensamentos. Por quê? Porque emoções, pensamentos, intuições estão num plano de realidade que é muito sutil a matéria. Mais sutil do que as ondas do Wi-Fi e dos sinais de rádio, de TV. É algo que está além dos 5 sentidos. Porém, se manifesta em todos os planos. Então, não sei, no que eu penso agora, eu acredito que de alguma forma será necessário criar uma máquina da mesma matéria que está presente no plano dos pensamentos ou das emoções, das intuições. Mas como vai ser feito isso? Como criar algo dessa matéria? Como acessar essa matéria? Meio que impossível. Mas é o único jeito. Ou é você experienciando tudo. É você se aprofundando cada vez mais nessas verdades abstratas, da qual não vai ser preciso criar uma máquina para provar, e sim simplesmente você experienciar aquilo. E as pessoas, principalmente cientistas da ciência tradicional, da ciência cética, se permitir ter essas experiências e mudar mundialmente essas leis, porque a ciência tradicional ela se limita, porque ela estuda somente aquilo que está presente nos 5 sentidos, naquilo que é concreto, no que os 5 sentidos conseguem captar. Então, através do meu sentir intuitivo, eu acessei essas verdades, né? Eu inspirei, como eu te comentei. Eu não criei nada, somente acessei. Tive uma intuição, uma inspiração, assim como acontece quando eu estou criando uma melodia, uma letra, uma música. Eu consigo me conectar com a intuição que a minha consciência cria. Eu vou falar isso, vou explicar tudo isso, como funciona. E aquilo se manifesta no meu sentir intuitivo, no meu sentir, no meu sentimento. É uma emoção criada pela intuição, e essa intuição vem da minha consciência, vem do plano da consciência. E através desse processo, eu acessei essas verdades na fonte, essas verdades absolutas, essas leis da natureza, e criei os conceitos com base nelas. Como eu falei, nada é criado, tudo é inspirado. Um exemplo disso é a música, né? Tipo, é isso que eu tô falando agora, que é a criação das melodias. Eu, como músico, tenho minhas próprias composições de músicas, então, no momento de inspiração, eu materializo uma melodia que eu materializei, já existia antes de eu acessar e de eu me conectar com essa sequência de notas, com essa melodia. Sempre esteve ali, naquele conjunto de notas. Quem é músico sabe o que eu estou falando? O acorde Ré, o Sol, aquilo sempre existiu, aquela combinação de notas que forma aquele acorde. Aquele som harmônico sempre existiu. E as melodias que eu crio também. Só ninguém ainda tinha acessado aquilo. Então eu tive a inspiração intuitiva de acessar essa melodia e criar as músicas, as letras. E é dessa mesma forma que eu acesso os conhecimentos que eu estou passando, do qual eu criei conceitos. Essas leis também, elas já existiam, sempre existiu. Sempre esteve ali. Então, da mesma forma que as harmonias musicais, os acordes, sempre estiveram ali, até antes de inventar o violão, as cordas, até antes de inventar todos os instrumentos, o som sempre esteve ali. Então, o que eu fiz e que os músicos fazem é ter a inspiração através do sentir intuitivo. Esse sentir intuitivo me faz
chegar na melodia específica. Mas para isso você precisa desenvolver tua intuição, deixar se levar pela intuição, tomar decisões, agir na intuição. Assim você vai aumentando a tua inteligência intuitiva. Você precisa acreditar na tua intuição, naquilo que tu sente, o entusiasmo interior é a intuição. Quando você tem uma ideia e gera aquele entusiasmo interior, ali está a intuição, ali está o que tu deve fazer. E quando você faz e você percebe que aquele entusiasmo que tu seguiu realmente era onde é que você deveria estar, que traz uma consequência boa, você começa a desenvolver a tua intuição, você começa a aumentar a tua inteligência intuitiva e desenvolve o teu sentir intuitivo. Então, como a melodia ali que eu inspirei sempre existiu, sempre foi uma verdade. O mesmo pode-se dizer para os meus conceitos. Eu só acessei, aquilo já existia, já era uma verdade. Então eu vou falar um pouco de 2 conceitos que eu criei. Tem mais outros, tem vários, mas um dos mais importantes e que eu mais vou falar aqui e que vai ser, digamos, a base assim para desenvolver o sentido intuitivo, para você compreender as leis sobre a personalidade humana, sobre a naturalidade humana e os planos de existência onde cada vida se manifesta. Como eu te comentei, tem aquele plano das emoções, dos sentimentos, é um plano do qual possui uma matéria sutil. E você está vivendo, tu não vive só a realidade que os 5 sentidos captam, porque você está sentindo alguma coisa, você está pensando alguma coisa e você intui alguma coisa. E isso existe, são realidades. São 4 realidades que funcionam em conjunto, não são separadas. Então, esses 2 principais conceitos da naturalidade humana, da personalidade natural do ser humano e o conceito dos planos da existência vai servir muito para eu realizar aquele objetivo que eu comentei no começo do vídeo, que eu quero fazer cada pessoa viver a sua naturalidade. Eu quero fazer o máximo de pessoas possíveis compreender todo o meu conteúdo e utilizar os meus conceitos como ferramenta para encontrar a própria naturalidade. Para você ser você mesmo em essência. Quando eu estava investigando sobre o que era esse mundo de experiências que os sensitivos experienciam, eu acessei esses conhecimentos, essas leis naturais. Eu descobri outras personalidades e acessando isso, buscando essa cura para a pessoa sensitiva, buscando esse entendimento do que é uma pessoa sensitiva, eu descobri que existem mais 3 naturezas da personalidade humana, além das sensitivas. Mais 3 personalidades, que no total são 4, como base. Eu vou começar falando que são 4, porque as principais são 4. Mas tem mais. Futuramente eu vou estar falando mais sobre elas para não ficar muito extenso isso daqui, porque já está 43 minutos que eu estou gravando. Então, existem as pessoas introvertidas e as extrovertidas. Os introvertidos fazem parte da personalidade sensitiva e perceptiva. Os extrovertidos são os ativos e os pensativos. Então, nessa série gratuita aqui do YouTube e do método que eu vou estar disponibilizando no futuro, agora é 15 de novembro de 2022. Eu estou desenvolvendo, ainda não está pronto uma escola dos sensitivos, ainda não está pronta a minha escola, que ainda não sei o nome, que é para a pessoa encontrar a naturalidade dela. Através de tudo isso, desses meus conceitos, eu vou explicar um passo a passo sobre as características de cada uma. Eu vou fazer aqui nessa série, eu vou falar muito sobre isso, mas eu descobri uma forma de você encontrar, de você ter certeza de qual é a tua naturalidade, uma prova concreta de você identificar qual é a tua naturalidade,
E isso vai estar dentro de um curso futuramente, vai estar dentro desse meu método que vai estar disponível. Então você não vai ficar em dúvida se você é ativo, perceptivo, sensitivo ou pensativo. Eu vou te dizer qual que é a tua naturalidade através dessa ferramenta que eu criei. E você vai perceber que eu não vou estar te mentindo, porque tudo que eu for falar, você vai se identificar. Eu tenho 100% de certeza que você vai se identificar. E você vai aprender a observar a existência dessas personalidades na prática, sendo você estudando teoricamente a tua naturalidade e percebendo ela no seu maior íntimo, no mais profundo do teu ser, e sendo você analisando as atitudes das pessoas, analisando o comportamento humano no teu dia a dia. Você vai identificar que cada pessoa tem uma naturalidade dessas 4 que eu comentei, das ativas, das pensativas, das sensitivas e das perceptivas. Vou te ensinar a como você observar as pessoas. Para isso você precisa desenvolver tua sensibilidade, teu sentido intuitivo, a tua empatia para conseguir sentir o que o outro está sentindo, para conseguir perceber o outro. E isso naturalmente o sensitivo tem, e é sobre tudo isso que eu falo no vídeo 777. E na maioria dos vídeos. Então, quem já é sensitivo já consegue perceber naturalmente as outras pessoas, consegue sentir como as pessoas são, consegue sentir as emoções das pessoas. Se conecta, sabe ler as pessoas, sabe logo compreender as pessoas e ser empático. Você vai precisar desenvolver isso para perceber a atuação das 4 naturalidades no comportamento humano. Não interessa qual pessoa. É muito mais fácil você perceber isso nas crianças, pelo motivo da criança ainda ter o que chamam de criança interior. A criança interior é aquilo que está na tua essência, aquilo que é natural para ti. É aquilo que não foi absorvido pela vivência mundana, que não foi julgado pelo teu intelecto, aquilo que está na essência do teu ser, naquilo que pré-existe. A combinação, a sequência harmônica, então você vai perceber tudo isso. O outro conceito é a dos planos de existência, onde se manifesta a vida em diferentes níveis de densidades. Como eu te comentei, onde está presente matérias que são os 4 planos, que é o dos 5 sentidos, das emoções, o plano dos pensamentos e das intuições. Você vivencia todos esses planos de uma vez só. Agora que você está aqui assistindo esse vídeo, você está pensando, você está sentindo, você está percebendo pelos teus 5 sentidos e você tem uma consciência que observa todos esses outros planos. Você está ligado, você está acordado, você tem energia. Esse é o plano da consciência, do qual provém as intuições. Então, é o plano dos 5 sentidos, o plano das emoções, o plano do pensamento e o plano da consciência, que é a energia vital, o plano da consciência. Onde está ligado o que faz tudo funcionar. Como todos esses planos funcionam, eu vou deixar aqui um texto que eu escrevi faz uns 2 anos atrás, que é muito interessante. Então, o plano da consciência é o que tem controle, o que observa os 5 sentidos, as emoções e o intelecto. Você pode provar isso através de um alongamento. Quando você faz um alongamento, você estira a tua perna, digamos. O que faz você ter a atitude de mexer a perna é a tua consciência, é a tua energia vital. Sem energia vital você não faz isso. Você está morto. Então, no momento que você estica a perna, o teu corpo já vai dizer algo.
você vai, sei lá, sentir um desconforto, uma dor. Ali, logo já vai vir um pensamento te dizendo que você pode se machucar, ou sei lá, alguma coisa assim, ou vai fazer você desistir porque você não está aguentando. Primeiro, é muito provável que venha um pensamento para você desistir de se alongar, de você não ir mais longe, de você não esticar mais a perna. Você pode pensar que tu pode se machucar, ou sei lá, mas isso é apenas a tua mente querendo conforto. E esse pensamento vai te gerar uma emoção. Mas o que está por trás de tudo isso? Você consegue controlar. Você consegue vencer o pensamento que te diz para desistir e continuar esticando a tua perna. Você tem esse poder de escolha. E esse poder de escolha é o que controla tudo. Esse poder de escolha é a consciência, é o plano da consciência. E esse plano da consciência é o mais sutil, porque é o plano da intuição. A intuição é muito mais sutil que o pensamento. Eu vou explicar mais sobre isso futuramente. Então, esse plano da consciência é o que está acima dos 5 sentidos do corpo, né? Das emoções e dos pensamentos. Então é isso. Eu espero que eu senti que eu consegui expressar praticamente tudo que eu queria. Esse vídeo piloto é o vídeo episódio 0, eu coloquei, porque eu tô criando esse novo canal dos sensitivos. Eu fazia os vídeos no meu canal mais de artes, mais de vídeos cinematográficos. Vai estar até aqui nessa playlist os episódios que eu já gravei, que está naquele outro canal. Mas eu vou começar nesse novo canal aqui a produzir essa série dos sensitivos. Então, espero que tu tenha gostado. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, deixa um comentário, deixa o seu relato. O que tu pensa sobre tudo isso? Qualquer dúvida que você tem, deixa um comentário aqui embaixo. E se você quer entrar em contato comigo, conversando comigo através de uma chamada, através do WhatsApp, o que seja, me envia uma mensagem lá no Insta, nesse Instagram, sensitivo.eu. Eu quero até novembro de 2023 conversar contigo, com você que é sensitivo ou com você que não se identifica com o sensitivo, mas tem curiosidade de saber o que é tudo isso, tem curiosidade de saber o que são essas leis que eu acessei e do qual eu vou produzir esse conteúdo. Se você é sensitivo, está sofrendo, não está se sentindo bem, quer entender melhor o que é tudo isso, quer trocar uma ideia com alguém, quer desabafar, quer botar algo para fora, entre em contato comigo no Instagram, me envia uma mensagem lá, que eu vou conversar contigo durante 2h30 de forma gratuita. A gente marca um horário, um dia e troca essa ideia. Se você está precisando conversar, quer trocar uma ideia com alguém, como se eu fosse teu psicólogo, eu estou aberto a te escutar. E se você quer desenvolver a tua naturalidade, você quer saber quem você é, você quer aumentar teu autoconhecimento, você quer ser você mesmo, aprender a ser você mesmo, sem medo algum, expressar aquilo que tu é, vivenciar e se conhecer, se quiser identificar qual que é a tua personalidade, também fique à vontade. Qualquer pessoa que quiser trocar essa ideia durante 2h30, pode entrar em contato comigo lá no Instagram, me enviar uma mensagem lá, beleza? Eu vou criar um processo que você precisa fazer, vai ser compartilhar algumas publicações minhas, vai ser me seguir lá no Insta e tudo mais. Coisa rápida mesmo, porque para você me dar algo em troca também, de uma certa forma, e ajudar esse conhecimento, ajudar a espalhar esse conhecimento para mais pessoas, o mínimo que eu te peço é me seguir e compartilhar as publicações que eu vou te pedir para compartilhar. Você fazendo isso, a gente marca um horário e o dia para ter essa conversa durante 2h30, gratuita, completamente gratuita. Então é isso, falou, deixa um like,
Se não gostou, deixa um dislike. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E é isso. Uau!